Daniel capítulo 3, a partir do versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os 3 homens, os 3 jovens. E disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e da gaita de foles, e toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Então o versículo 12 diz: há uns homens, judeus, que tu constituísse sobre negócios da província da Babilônia, a saber, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, ó rei, primeiro, não fizeram caso de ti; segundo, aos teus deuses não servem; e terceiro, nem adoram a imagem que levantaste. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amados, o título desta mensagem de hoje é 3 jovens e uma fé inegociável. Uma fé inabalável. Certamente, quando a gente ouve esses 3 nomes, Sadraque, Mesaque, Abednego, a primeira coisa que nos vem à memória é a fornalha de fogo ardente. É o milagre. É isso que nos vem à memória. Mas hoje nós vamos meditar com uma perspectiva diferente em cima desse texto. Porque o milagre é a consequência de uma causa. O milagre, sem dúvida, foi algo tremendo. Mas a causa que gerou este milagre é a fidelidade desses 3 jovens. Eles foram fiéis, obedientes até a morte. Nesse sentido, colocaram as suas vidas em xeque. E é nisso que nós vamos tratar hoje com uma ênfase mais aprofundada. Então eu quero convidar você a tratarmos a respeito dessa fidelidade desses 3 jovens. E hoje, como batistas brasileiros, nós estamos vivenciando o mês da juventude. E a grande pergunta é: será que nós encontramos jovens como esses 3? Não somente jovens, mas adultos, mulheres, homens, que estão dispostos a ser fiel até o fim, até a morte. Essa é a grande questão. Esse texto, amados, ele é muito profundo, e é nesse texto também que nós vamos ter a lição de que o diabo, ele nos tenta a fim de negarmos a nossa fé, mas Deus, ele nos prova a fim de crescermos a nossa fé. Então a experiência desses 3 jovens pode acrescentar a nossa fé hoje, pode acrescentar a nossa fé, que muitas vezes, por conta de um mundo relativista, pluralista, as circunstâncias do sistema corrompido deste mundo pode estar nos impulsionando de forma negativa a abandonarmos a fé. Por isso que é importante meditarmos nesse texto tão tremendo, tão maravilhoso. Deus, ele permite que 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caiam numa fornalha de fogo ardente. Deus permite isso. Mas eu não tenho dúvida que essa experiência deles pode ajudar a mim e a você a crescermos espiritualmente. Amém? Amados, primeiramente precisamos entender o contexto, fazer uma panorâmica, até chegarmos no ponto que esses 3 jovens, eles são jogados na fornalha de fogo ardente. E a primeira cena está aqui, entre os versículos de 1 a 7. Nós não vamos ler todos os textos, mas vamos pontuar. E essa primeira cena fala de um rei. Essa primeira cena fala de um rei que quer ser adorado. Ele quer ser igual a Deus. Esse rei, ele está louco, completamente louco. O fato de conquistar várias cidades, vários reinados, isso fez com que o coração dele ardesse em arrogância, em prepotência, em vaidade, em egoísmo. Esse rei queria ser igual a Deus.
É por isso que no versículo 1 aqui, acompanhe comigo do capítulo 3 de Daniel, ele levanta uma enorme estátua, não é? Nabucodonosor levanta uma estátua de ouro e estabelece um culto a si mesmo. Olha o que diz o versículo 1. O rei Nabucodonosor, Daniel capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Até aqui. Esse rei, na verdade, ele não entendeu a revelação que o profeta Daniel havia lhe dito no capítulo 12, e lá que começa toda a história. No capítulo 12 nós vamos ver que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho e ele sonhou com uma grande estátua, mas ele não sabia, ele não entendia o que era essa estátua. E então Daniel revelou o sonho. Aquela estátua significaria 5 reinos distintos em 5 elementos. A cabeça era de ouro, os peitos e os braços eram de prata, cintura de bronze, pernas de ferro e pés. Ferro misturado com barro. O fato é que essa estátua, pela revelação que Deus deu a Daniel, ela foi destruída com uma pedra não feita por mãos humanas. E essa pedra representando um reino eterno. Essa pedra era Jesus, que quebra essa estátua. Então o rei, na sua fúria, naquele momento você vai ver que o rei vai reverenciar: bendito seja o Deus de Daniel, de Sadraque, de Mesaque, de Abednego. Mas isso ficou remoendo o seu coração, porque se você perceber em Daniel 2,38, Daniel vai dizer: olha rei, no finalzinho, tu és a cabeça de ouro dessa estátua. Voltemos aqui ao capítulo 3. O fato é que o rei não se contentou em ser apenas a cabeça de ouro. Por isso, ele faz uma estátua de ouro completa, maciça, de tal modo que na sua mente ele imaginava: se eu for todo de ouro, nenhum Deus irá me destruir. Se eu for todo de ouro, nenhum outro reino vai me destruir. Essa era a ideia que passava na cabeça deste homem cego pela glória. Quantos homens na face da terra não são assim? E quantos homens na história da humanidade não são assim, não foram dessa forma? O rei não queria ser apenas um reino indestrutível. Este rei louco, cego pela glória, queria ser um Deus que nenhum Deus poderia lhe destruir. Esse é o fato aqui do rei Nabucodonosor. Então ele levanta essa estátua, e essa estátua, meus amados irmãos, ela tinha aproximadamente 30 metros. Um côvado equivale a aproximadamente meio metro. Então essa estátua tinha 30 metros de altura. Era algo colossal, magnífico, maravilhoso. Uma estátua toda dourada. Para você ter uma noção e uma ideia do que a gente está falando em medidas, quem já foi ao Rio de Janeiro já sabe, né? Que tem aquele Cristo Redentor ali, tem aproximadamente 38 metros de altura. Então você imagina a magnitude dessa estátua, toda feita em ouro, era colossal. Quem chegava se impressionava. E isso é o que estava na cabeça desse rei. Mas os problemas se seguem entre os versículos 4, 5 e 6. Acompanhe comigo o primeiro problema, porque no versículo 4 diz a palavra de Deus aqui em Daniel 3,4: nisto o arauto apregou em alta voz: ordena-se. Aí ele vai dizer que todo povo, de toda língua, de toda nação. No final do versículo 5 vai dizer qual é a ordem: ordena-se que todos se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ele levantou. Eu queria abrir aqui um parêntese. Arauto é um oficial do reinado, e a função dele era proclamar solenemente as ordens e os decretos do rei. Então essa é a figura do arauto. O arauto, então, ele decreta essa ordem que o rei já tinha estipulado. E essa era a função desse arauto. E a ordem é muito clara: todos deveriam se prostrar. Esse é o primeiro problema. Não bastante ele só fazer a imagem, se parasse por aí já era algo absurdo de compreender, mas agora ele manda que todo mundo se prostre. E tenhamos agora então o segundo problema, versículo 6, porque não somente vem uma ordem, mas vem uma condenação por não obedecer a esta ordem. E no versículo 6 vem
a condenação de quem não obedece à ordem. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Amados, o rei não apenas construiu uma grande estátua, no mesmo instante ele construiu uma grande fornalha. E é muito claro, a ordem é muito simples: ou adora ou morre. Muitos homens na história da humanidade e até hoje utilizam a religião para manipular a massa, utilizam a religião para manter cativa a consciência das pessoas, homens maus, com um coração mau, perverso. E não foi diferente aqui deste tirano. Este tirano disse: olha, se você não adorar, você morre. Ele não estava apenas mais fazendo algo político, vamos assim dizer, porque ele convidou os juízes, os magistrados, os governantes, os prefeitos, servos, escravos, pais, filhos. Ele reunia todos, mas isso não era uma solenidade política, agora virou um culto, e um culto a si mesmo. Esse homem estava manipulando a massa de forma totalitarista, egocêntrica, apenas para atingir o seu próprio ego louco. Nabucodonosor era um homem louco, amados. E muitos se perdem hoje por conta da sua loucura desvairada, com sede de poder. Este é o quadro pintado. Mas aí o fim dessa primeira cena é muito triste. É o versículo 7, acompanhe comigo o que está escrito aqui no versículo 7. O rei, ele estava exigindo uma obediência incondicional. Então no versículo 7 a Bíblia diz, final da primeira cena: portanto, quando todos os homens ouviram o som da trombeta e toda a sorte de música, aí vai falar dos instrumentos, todos se prostraram, todos os povos, todas as nações, todos os homens, de toda língua, de toda tribo, todos se prostraram diante de um ídolo. Todo mundo se curvou. Essa cena é muito triste. Ver aquela imagem gigante e o mundo todo, de todas as nações, de todas as tribos, se curvaram diante daquela estátua. A cena é muito forte e ao mesmo tempo ela é muito triste. Porém, teve 3 jovens, não está escrito aqui no texto, só no versículo 8 você vai observar que 3 jovens não se curvaram diante da estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ele ergueu. Eles permaneceram simplesmente de pé. 3 jovens hebreus se permaneceram de pé. E aqui nós podemos conjecturar. Você consegue entender, jovem, você que está aqui na igreja, e você jovem que está em casa, você consegue compreender o que aconteceu aqui? Quando aqueles 3 jovens olharam para um lado, para o outro, viram todo mundo, magistrados, juízes, se prostrando. Certamente eles viram um amigo deles também se prostrando. Outros jovens se prostrando diante de um ídolo. Mas o que passou na cabeça dele? Nenhum outro Deus adorará, nenhum outro Deus tu vai adorar. Isso passou na cabeça dele. Então eles foram fiéis e não se prostraram. E uma igreja verdadeira que luta pelo evangelho hoje não se dobra a um sistema de um mundo corrompido, perverso, uma cultura que está depravada. Uma igreja verdadeira, amados, não se dobra. Aconteça o que acontecer, a sã doutrina ainda é pregada dentro desta igreja, ainda é pregada dentro de uma igreja que é séria e que não se dobra diante de um mundo, diante de pessoas corrompidas, diante de um mundo perverso, pecador e mau. Ainda a igreja séria que luta pelo verdadeiro evangelho, testemunhando de Jesus Cristo. Isso que aconteceu com esses 3 jovens. Eles não se dobraram, eles não se curvaram, foram fiéis, ainda que morra, porque eles sabiam que tinha um decreto se não obedecesse.
Então você consegue fechar os olhos e imaginar a cena? O mundo inteiro se dobrando e só os três em pé, diante de Deus, mas não se curvaram diante dos homens. Caminhamos então aqui para uma segunda cena. Por conta deles não se curvarem, estamos fazendo um panorama até chegar num ponto da fidelidade que não se negocia. A segunda cena é justamente a acusação. Acompanhe comigo no versículo 8. Ora, no mesmo instante chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E aqui eu queria fazer uma outra pausa. Esses caldeus, eles têm sentimentos de toda sorte de malignidade no coração deles. Em primeiro lugar, esses caldeus, eles são ingratos. Se você acompanhar Daniel no capítulo 2, a partir do versículo 17, você vai ver que a ordem do rei foi matar esses caldeus, porque eles não conseguiam revelar o sonho, não conseguia a revelação do sonho. Então Daniel se junta com os três jovens, a partir do versículo 29 em diante. Você vai ver que Daniel, ele se junta com os três jovens, ora, e o sonho é revelado. Logo, esses jovens caldeus aqui, eles são poupados. Outrora eles iam ser mortos, mas por conta do Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram livres da condenação da morte. Eles são ingratos, amados. Como pode, né? Eles estavam mortos, os três jovens ajudaram e agora eles acusam. E a palavra acusar aqui no hebraico significa, no texto original, significa comer a carne de alguém. Olha só. Eles foram como que comer a carne dos três jovens, de tanta raiva. Mas sabe por que isso? Não é só porque eles são ingratos não, porque eles são invejosos também. Acompanhe comigo no versículo 12, olha a inveja deles aqui, versículo 12. Olha a acusação deles. Há uns homens judeus, se referindo, né? Os caldeus se referindo aos três jovens. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, a saber, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles sentiram inveja no coração. Eles sentiram inveja, sabe por quê? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego tinha sido promovido a um cargo importante no reino. Logo, eles queriam ficar no lugar dos três. E para isso, o coração ingrato cegou-lhe os olhos. E a inveja aconteceu. Aí eu pergunto a você, hoje, você conhece pessoas ingratas e invejosas? Hoje, o que o sistema opressor do mundo faz? Você jovem que está ouvindo essa mensagem, você jovem que está numa época de total conquista, é faculdade, é casamento, sabe? É o seu lar, a sua casa, constitui sua família, e aí vem a concorrência de um lado e de outro, opressor, a fim de que você cresça. E é muito triste saber que, infelizmente, muitos, ao invés de se dobrarem diante de Deus, ao invés de se ajoelharem, ao invés de serem humildes diante do Senhor, e infelizmente agem como esses jovens. Usam pessoas como degraus para subir na vida. Infelizmente. Pessoas que se dizem até cristãs, que usam pessoas para poder crescer na sua vida de tal maneira que se tornam pessoas ingratas, invejosas. Eis aqui uma grande lição. O cenário está montado. Estátua erguida, ordem lançada, decreto, 3 jovens fiéis que não se dobram. Então podemos partir para a terceira cena. A partir do versículo 13, acompanhe comigo. No versículo 13, você vai observar justamente a terceira cena, a fúria de um rei e o desafio da fé. Versículo 13 diz: então Nabucodonosor ficou irado e furioso e mandou chamar os 3 jovens. Então ele pergunta no versículo 14: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não se prostram diante dos meus deuses e nem adoram eles? Vocês não adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Isso é verdade? O rei Nabucodonosor, por si só, olha só que coisa interessante. Quando uma pessoa está cheia de ódio no coração, ela se enche logo de fúria, né?
Esse homem o tempo todo, Daniel, capítulo 2, capítulo 3, você vai observar que ele o tempo todo fica furioso. Olha, pode observar no versículo 19, então Nabucodonosor se encheu de fúria, fica transtornado. Ele é um homem pavio curto, ele é daqueles que tem raiva, muito ódio. É o coração de alguém, sabe? Como pode, né? Um rei que domina tantas cidades, que domina tantas coisas, mas não consegue dominar a si mesmo. Isso é o que o ódio, o que o ódio pode fazer com o coração de uma pessoa. Então o rei Nabucodonosor diz, é verdade, e confronta eles. E aí no versículo 15, amados, chegamos no ponto do tema do que nós estamos tratando aqui pela manhã. Uma fé inegociável e inabalável. Porque o que esse rei vai propor agora no versículo 15 é que o mundo propõe para mim e para você o tempo todo, é ou não é? Olha o que diz o versículo 15. Agora estáis dispostos, grifa aí na sua Bíblia, estáis dispostos, de quando ouvir a trombeta, o pífaro, a cítara, a harpa, o saltério e a gaita de foles, prostrai-vos à imagem de ouro que eu mandei erguer, porque se vocês não se prostrarem, no mesmo instante, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. Olha aí a proposta, essa é a proposta, você está disposto? E o mundo pergunta para mim, para você o tempo todo, você está disposto? Está disposto a ser fiel? Porque essa tua fidelidade pode te levar para caminhos que você não vai aguentar. Está disposto mesmo? Você está disposto, jovem? Está disposto pela fidelidade que você tem a Deus perder amigos no Facebook ou no Instagram? Está disposto para manter a sua fidelidade e não se dobrar por certos influenciadores digitais? Você está disposto? Está disposto a perder amizades por amor do teu Deus? Você está disposto? Está disposto a perder o emprego por conta de Deus? Você está disposto a manter a sua fidelidade diante de um desafio tão grande quanto esse? Porque, amados, essa fornalha aqui, ela acesa, ela queima o corpo. Mas quando nós cedemos ao pecado, não é só o nosso corpo que é queimado, porque o pecado queima a nossa alma. E é nisso que nós devemos nos ater. A fidelidade negociável. Esses três jovens não negociavam a sua fé. Porque a fornalha do mundo sistematizado de hoje, pluralista, relativista, a fornalha de hoje é diferente, ela é inteligente, ela é de modo reverso, ela não queima. A fornalha de hoje esfria a fé. É diferente, amados. Hoje o mundo está lutando para que a sua fé seja esfriada, querendo você ou não. Nós já estamos dentro de uma fornalha, mas agora só resta saber quem vai permanecer até o fim, quem vai ser fiel, quem não vai se dobrar. Porque está ligado o fogo, só que é diferente, é inteligente, é astuto. Não é forte o fogo, é devagar, é lento. E não é para queimar o corpo, é para queimar a alma. O fogo é mais brando, é inteligente. Por isso que Paulo vai dizer lá em Tessalonicenses, né? Não apagueis o vosso espírito. Eu não sei como você chegou aqui nesta igreja e passou por as portas dessa igreja. Mas o problema que você está enfrentando, Deus está te dizendo: não permita que isso abale a sua fé. Permaneça em pé. Não se curve diante dos problemas que você está enfrentando. O fogo está ligado, mas está lento, porque quer derrotar a sua alma. Não permita que isso aconteça, porque podem lhe tirar tudo, mas a sua fé é inabalável. Creia nisso. O fogo está aceso, está queimando. Jesus, lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 28, ele disse: não tema quem só pode matar o corpo, mas não pode fazer absolutamente nada com a alma. Amados, nós precisamos entender que muitas vezes nós
vamos ser lançados na fornalha de fogo. Mas o que a Bíblia está nos dizendo é: ok, estamos na fornalha de fogo, mas Deus está conosco. Se permanecermos fiéis a Ele, Ele permanecerá fiéis a nós. Mas muitos hoje estão dizendo assim: olha, se Deus for fiel comigo, aí eu serei fiel com Ele. Estará invertendo. Não inverta isso. Não inverta. Não divida a sua adoração com ninguém. Esses jovens não a dividiram. Eles foram fiéis até as últimas consequências. E é isso que nós estamos aprendendo aqui. Amados, diante dessa situação, então, nós chegamos à quarta cena. Acompanhe comigo a partir do versículo 18, porque aí Sadraque, Mesaque e Abednego, esses três jovens, vão responder ao rei. Porque no final do versículo 15, eu não sei se você percebeu, o rei, ele assina o atestado de louco dele, viu? Aqui no final do versículo 15. Sabe por quê? Porque ele vai dizer assim: quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Parece que quando a gente está com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor, a gente esquece, tem falha na memória, né? Se você for lá em Daniel 2:47, você vai ver o próprio rei dizendo: disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Ora, o rei sabia que o mesmo Deus de Daniel era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então por que ele perguntou a esses três jovens: e quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Então quem ele está desafiando? Ele está desafiando o próprio Deus, porque ele sabia quem era Deus. Ele queria ser igual a Deus, queria ser maior do que Deus. Então ele desafia, assina o atestado de louco dele. Ele assinou o seu atestado de louco. E aí a resposta dos homens é muito simples, né? A quarta cena está entre os versículos 16 e 18. A resposta é muito simples. Quanto a isso, versículo 16, nós não necessitamos, não há necessário responder absolutamente nada quanto a isso. Por que os jovens disseram isso? Por dois motivos. Primeiro, porque eles confiam em Deus. Não necessitamos de responder se ele vai levar ou não. Mas também eles estão dizendo outra coisa aqui, você percebeu? Eles estão sendo humildes na sua fé, não estão sendo arrogantes. Porque muitos nesse momento, sabe o que diria? Eu não aceito que Deus me mande para a fornalha. Eu determino que Deus mande fogo no céu e queime o rei. Esses jovens estão sendo humildes. E sabe o que eles estão dizendo aqui? Essa expressão que ele vai dizer aqui no versículo 17. Quando eles dizem assim: se o nosso Deus a quem servirmos nos livrar da fornalha de fogo, não é? Se o nosso Deus a quem servimos quer livrarmos da fornalha, Ele livrará. Se não, olha o versículo 18, fica sabendo, aos teus deuses a gente não vai adorar e a gente não vai se prostrar diante da imagem. É muito simples a resposta deles. Eles estão sendo humildes, estão dizendo assim: se Deus quiser, Ele é Deus, mas se Deus não fizer, também Ele é Deus. E é assim que nós devemos adorar o Senhor. É assim que nós precisamos entender que muitas vezes Deus, Ele além de permitir a gente cair na fornalha, Ele permita que a gente seja como, por exemplo, Isaías, que foi cerrado ao meio. Como Paulo, que foi degolado. Como Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Como os mártires que foram jogados dentro da cova dos leões para serem comidos ali. Deus às vezes escuta a nossa oração, mas às vezes a cura não vem. Mas quando nós oramos a Deus, Ele nos dá força para suportar a dor. Às vezes Deus não faz um milagre específico, mas de uma coisa nós temos certeza: Deus, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa promessa nenhum rei, nenhuma fornalha, nenhum sistema do mundo pode arrancar do seu coração. Creia nisso. Chegamos então aqui à quinta cena. E aí vem a cena do milagre. A cena da libertação, né? Olha aí, versículo 19, como nós dissemos, o rei então, ele se enche de fúria diante da resposta desses três jovens. O rei, ele se enche de fúria e o rosto dele se transtorna, olha só. Ele fica tão violento que o rosto dele se transforma a ponto de afetar o seu raciocínio. Porque se você observar no versículo 12, ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Ora, se ele queria de fato fazer com que os três jovens sofressem, ele não aquecia, ele diminuía. Porque eles não morriam instantaneamente, eles morriam lentamente, e aí sofreria mais. Mas a raiva dele era tão grande que encheu o coração de ódio.
E o que é que ele faz? Observe o versículo 20. Ele pega os melhores homens do exército dele para jogar esses jovens na fornalha. E o que acontece no versículo 22, finalzinho, são os soldados deles que morrem. Os melhores homens dele morreram. E aqui nós temos uma lição. Escuta, preste atenção. Muitas vezes o ódio a ira toma conta do nosso coração. E quando isso acontece, sabe quem são as pessoas que mais sofrem? São as que estão ao nosso redor. São as que mais a gente ama. Deus te deu um coração para ser manso, para ser humilde. Então fique tranquilo. Fique tranquilo. Deus está contigo, não vai te abandonar. Mas segura a onda. Porque muitas vezes você está, sabe? E essa ira está cegando os teus olhos. E aí nós vamos para a libertação aqui a partir do versículo 23. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados na fornalha de fogo ardente. Não tem jeito, quando Deus ele permite, a gente cai na fornalha, então eles caíram. Mas antes de ler os versículos 24 e 25, eu quero dizer uma coisa para você, de um teólogo chamado Wiesberg, um comentarista bíblico, de uma frase que ele fala aqui nesse momento. E preste atenção no que ele diz. Ele diz: quando Deus permite que seus filhos entrem na fornalha, Ele fica de olho no relógio e com a mão no termostato. Deus, Ele está contigo. Ele não vai te abandonar. Em nenhum momento Ele nos abandona. Porque quando tudo parece ser o fim, Ele envia o 4º homem. Versículos 24 e 25, acompanhem comigo. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. E no versículo 25 ele disse, tornou o rei a falar: eu, porém, vejo 4 homens soltos, glórias a Deus, que estão andando por dentro, passeando, e sem nenhum dano. E olha o que ele diz: o aspecto do 4º homem era semelhante a um dos filhos de deuses, glórias a Deus. Até nisso o rei ele se confunde, né? Ele acha que é um anjo, ele acha que é filho dos deuses, mas na verdade quem está na fornalha é Jesus Cristo. E quando Jesus entra na fornalha, Ele não deixa, amado, você perecer. A palavra de hoje para você é: tenha fé, seja fiel, e o nome do Senhor será glorificado. Você só não vai sair da fornalha só, não apenas não queimado, não apenas, sabe, absolutamente nada. Mas Deus te exaltará, a tua fé será exaltada, porque o nome dEle será glorificado. E é por isso que o profeta vai dizer, Isaías no capítulo 43, versículo 2, se você passar pelo mar, eu serei contigo. Se passarem pelos rios, você não vai afundar. E se você passar pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. No final, nós temos a conclusão final, o fechamento de quem é fiel a Deus. O nome dele é exaltado. O rei declara, versículo 26. Chegou o rei Nabucodonosor à porta da fornalha e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo. O rei declara, versículo 28, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei declara, versículo 29, não há outro Deus que possa livrar como este. Seja fiel e firme até a morte. Não divida a sua adoração com ninguém. Adore somente a Deus. E como diz em Apocalipse, ao que vencer, Ele dará a coroa da vida eterna. Que Deus, pois, abençoe. Em nome de Jesus.